Olá, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso canal para compartilharmos um pouco mais da Palavra de Deus, utilizando-se para tanto de ilustrações que possam nos ajudar a fazermos reflexões sobre a nossa vida. E hoje, eu queria falar um pouco sobre as possibilidades do desânimo e queria usar uma ideia de situações que nós vivemos, às vezes olhando para as pessoas e sentimos que as pessoas querem sempre nos menosprezar, nos diminuir. Né? Quantas vezes nós nos sentimos que menosprezados, diminuídos por conta de outras pessoas? E exatamente sobre isso eu quero falar com você hoje, sobre o desânimo causado pelas palavras, pelas atitudes de outras pessoas relacionadas a nós mesmos. E é sobre isso que eu queria falar com você, usando exatamente uma historinha. Conta-se a história de um fazendeiro, né, muito poderoso, muito rico, e tinha muitos cavalos. Este fazendeiro usava-se dos cavalos para trabalho na sua fazenda, enfim, toda a sua estrutura de riqueza vinha em torno realmente dos seus cavalos, a pureza dos seus cavalos. Certo dia ele foi chamado por um de seus empregados, que estava muito ansioso, muito preocupado, de que um cavalo seu, muito valioso, havia caído num poço abandonado. E aquele homem então sai correndo e corre porque amava os seus animais e sabia exatamente o potencial dos seus animais. Chegando, ele olhou no poço, e o poço abandonado, lá no fundo estava o cavalo. Amarraram-se várias cordas, aquele homem então desce com a corda até o fundo do poço e, para a surpresa dele, a alegria dele, o cavalo não havia se ferido. Ele estava muito assustado por ter caído ali assim, naquele poço. Então ele sobe e começa uma série de tentativas para socorrer aquele cavalo, tirar aquele cavalo do fundo do poço. Interessante que por mais que eles tentassem puxar o cavalo, tirar o cavalo, seus esforços estavam sendo em vão. E não havia possibilidade exatamente de tirar aquele cavalo, visto que o poço era muito fundo, o cavalo não se portava de forma que pudesse somente ser soerguido do fundo daquele poço. Chegaram à decisão, então, orientado pelos seus empregados, que a melhor solução seria sacrificar o cavalo. Bem, os empregados, então, juntaram pás e começaram a jogar terra para dentro do poço e caindo em cima do dorso do cavalo. O cavalo, então, olhando aquilo e recusando-se dar-se por vencido, começava então a balançar o dorso e a terra começava a cair em torno dele mesmo. E quanto mais terra ele jogava, mais o cavalo se balançava e começava então a andar em torno daquele buraco, né? Como se estivesse socando aquela própria terra. Isso foi acontecendo e não dado muito tempo, para a surpresa daqueles que estavam jogando terra no intuito realmente de sacrificar o cavalo, perceberam que quanto mais terras eles jogavam, mais o cavalo se balançava e mais ele resistia. Ele não estava disposto a morrer passivamente, então ele queria lutar, enfrentando exatamente todas as dificuldades e entregando e não permitindo, inclusive, entregar o seu destino a decisões de outras pessoas. Ele julgava em condição de resolver a sua vida e não se entregar. Não, ele disse, não, eu não vou me entregar. E mesmo naquela situação crítica, difícil, em que ele se encontrava, né? Em que as pessoas jogavam terra, ele se balançava e a terra então se espalhando, ele ia socando até que em dado momento, para surpresa geral, os que jogavam terra, o cavalo emergiu na superfície e emergiu de forma soberba, triunfante, sacudindo ainda o dorso, né, para tirar as últimas pás de terra que estavam sobre ele, mostrando inclusive para as pessoas que estavam ali, para o mundo e para todos que estavam ali, que o desejo dele era viver, ser um vencedor, ter sucesso. Quero dizer para você que todas as vezes que você estivesse sentindo no fundo do poço, pouco valorizado, recebendo dos outros a terra, né, do desprezo, da falta de apoio, da falta de respeito. Quando alguns iluminados, né, estiverem certos da sua incapacidade de reação, do seu desaparecimento profissional, né, emocional, social, intelectual, do seu blackout pessoal, inclusive, quero que você lembre da história do cavalo. Né? Não deixe que as pessoas decidam por você o seu futuro e não se entregue, né? Porque
Deus tem melhor para você. Deus deseja te dar uma vida abundantemente melhor. Só depende exatamente de você mesmo reconhecer isso e querer tomar posse dessa vida. Amém, meu querido? Quero compartilhar com você aqui um texto da Palavra do Senhor, livro de Paulo aos Romanos, apóstolo Paulo. Né? Eu admiro muito o apóstolo Paulo, já disse isso, e a carta de Paulo aos Romanos talvez seja um dos livros mais importantes do Novo Testamento, porque é exatamente baseado na leitura desse livro. Martinho Lutero, em 1517, né, ele promoveu a Reforma Protestante, né, 31 de outubro de 1517, se não me falha a memória, e a partir exatamente do livro, ou da leitura do livro de Paulo aos Romanos, que fala exatamente da salvação pela graça. E dentro desse compêndio literário, desse poderoso livro chamado Carta de Paulo aos Romanos, tem o capítulo número 5. Eu gostaria de destacar com você o versículo 3, 4 e 5 de Romanos 5, verso 3, 4 e 5, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra, né? O contexto desse texto, exatamente da realidade da justificação pela graça, e dentro dessa característica do capítulo 5, a justificação do homem, né, da sua vida de pecado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que traz paz, fala exatamente dessa questão de que Deus justifica o homem quando crê com fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Dentro desse contexto, ele vem desenvolvendo e chega exatamente na realidade da tribulação, né? Porque o justificado pela graça de Deus crê na salvação, tem a salvação eterna, o que nós cremos pela palavra de Deus, em especial os cristãos, de que existe um momento em que Deus, por amor ao homem, dá seu Filho para redimir o homem do pecado, derramando o seu sangue e purificando o homem de toda a culpa. Contudo, o homem, enquanto vive no mundo, ele ainda passa por momentos de tribulação, de dificuldade. Ninguém, por se tornar religioso, por crer em Deus ou por ser boa pessoa, está isento de passar por dificuldades, né, por tribulações, por lutas. E nem tampouco está isento de que as pessoas joguem paz de terra sobre sua vida. Não está isento, por exemplo, de que pessoas queiram que você se sinta desvalorizado, menosprezado, que você não tem capacidade intelectual, profissional, social para viver. Então, é como o cavalo, né, da nossa história. Estava dentro do poço e, aos olhos daqueles iluminados, dos inteligentes, dos capacitados, ele estaria morto, né? Por ele estaria morto. Contudo, o cavalo negou-se a receber essa condenação do olhar dos outros, da palavra dos outros. Ele decidiu por si aproveitar a tribulação, e aí usando o nosso texto, né? E não somente isso, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, ou seja, quanto mais pás de terra fossem jogadas no poço, sobre a vida daquele cavalo, as tribulações estariam caindo sobre ele. Mas ele, usando a própria tribulação, conseguiu ter paciência suficiente para alcançar a experiência. Olha o texto, a continuidade do texto. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Verso 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, em meio à luta, em meio às palavras contrárias, em meio ao desprezo das pessoas, em meio às tentativas de sufocarem seu talento, de sufocarem quem você é, em meio a isso tudo, né, Deus dá a capacidade de você encontrar paciência suficiente para encontrar experiência em meio ao problema, em meio à tribulação, em meio à dificuldade. E aí, ter esperança. Esperança é fé, né? Quando você está no fundo do poço, olha, se você está no fundo do poço, se você está no fundo do poço, se você tem pessoas que têm jogado paz de terra sobre sua vida,
tem desprezado você, menosprezado você, entristecido você, falando palavras contrárias, buscando exatamente a sua diminuição. Saiba que em meio à tribulação, você vai encontrar a paciência provinda do Espírito Santo para viver a experiência necessária que fortalecerá em ti a esperança do sucesso, da vitória, de sair do fundo do poço, de olhar para cima, porque na verdade, até um pensador uma vez ouviu essa frase, quando nós estamos no fundo do poço, não há possibilidade nenhuma de descermos mais. A perspectiva agora é olhar para cima e subir. Então está na hora de abrir os olhos, levantar a cabeça, olhar para o céu, dizer: eu quero sair, eu quero mudar, eu não vou permitir, eu não vou aceitar isso na minha vida. Essas palavras de desânimo, essas palavras que me menosprezam, que me diminuem, eu vou vencer. Vou mostrar para todos que a glória de Deus há de brilhar na minha vida. Na nossa história, o animal, o cavalo que estava no fundo do poço, saiu de lá pomposo, garboso, dizendo: olha, o que vocês planejaram para mim, né, foi mudado. Nós sabemos e pelo menos acreditamos que a salvação é para todos, mas somente aqueles que quiserem poderão tomar posse disso. O que eu estou dizendo aqui é para todos, mas aqueles que quiserem poderão tomar posse disso, dizer: olha, eu vou me esforçar sim, para não permitir que tudo que estão dizendo contra mim se cumpra em mim, porque o que tem para mim é o melhor de Deus, e o melhor de Deus é me fazer vencer, prosperar, desenvolver e mostrar para todos que com Deus eu sou a maioria. Amém? Deus abençoe você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Obrigado aí pelo seu carinho, né, por estar participando conosco deste canal. Se esse vídeo te abençoou, dá um like, né, compartilha aí, curta, compartilhe, né, distribua esse vídeo com as pessoas que você ama e que você quer bem. Lembre-se disso. Você não precisa permanecer no fundo do poço, mesmo que continue jogando terra. Sabe por quê? Porque o seu desejo é de olhar para cima, ver a luz e subir para a glória de Deus. Aproveite, inclusive, das tribulações e das dificuldades da própria terra, que vai servir de palanque, né, para o seu sucesso, para a sua glória. Tá bom? Abraço do seu coração, meu querido, minha querida. A gente ainda se vê por aí.